aqui, então, para as nossas técnicas de sequenciamento. Agora eu vou falar para vocês como que é o fundamento da técnica de Illumina. Essa técnica ela é uma técnica também extremamente robusta e, atualmente, ela tem substituído de forma bastante vantajosa a técnica do pirossequenciamento, uma vez que ela também adota uma tecnologia um pouco diferente, e essa tecnologia diferente faz com que nós tenhamos uma química muito mais barata para que ela possa ocorrer. De forma bastante similar à técnica do pirossequenciamento, que mostrei para vocês no vídeo anterior, nós temos também uma preparação desse material genômico que será sequenciado. Então, há uma fase de construção de uma biblioteca, que nós chamamos, em que esse DNA ele é fragmentado e será também ligado a adaptadores a esse fragmento de DNA, que, ilustrado em azul, que nós não conhecemos, sendo ligado a adaptadores a essas regiões que flanqueiam esse DNA, ok? Então, esses adaptadores são ligados, e agora eles são colocados em contatos com uma célula, né? Uma célula em fluxo, né, que eles chamam, diferente do pocinho do pirossequenciamento, onde a gente tinha um espaço físico pré-determinado. Essa célula ela é uma membrana fluida que contém segmentos de DNA que são complementares a esses adaptadores. Então, a mesma ideia lá do pirossequenciamento. Só que agora não há necessidade da gente fazer aquela nanoemulsão com a nanogota, com a nanobit dentro lá para que ocorra a PCR. Essa PCR ela vai ocorrer diretamente no sistema de sequenciamento, né, que é essa nanocélula, ok? Então, vamos mostrar detalhe por detalhe para que vocês não percam nada desse tipo de abordagem. Bem, então nós temos, que também faz parte dessa segunda geração, né, eles foram desenvolvidos de uma forma bastante parecida, né, nesse mesmo momento, e ele também é um sequenciamento baseado em síntese, né, ou seja, eu preciso sintetizar uma nova molécula de DNA para que eu saiba qual é o molde, e aí determinar essa sequência de DNA. A mesma coisa do sangue, né, que precisava sintetizar. Aqui também eu preciso sintetizar, lá no pirossequenciamento eu precisava sintetizar e assim por diante, ok? Então, eu tenho vários equipamentos, os mais comuns são o HiSeq, com uma alta robustez, uma grande quantidade de sequenciamento, equipamento mais caro, e o MiSeq, que é um equipamento menor, que eles chamam de um equipamento pessoal, né, que não é pessoal, é claro, você tem que estar dentro de um laboratório, mas é um equipamento com um custo menor e com uma capacidade um pouco menor de sequenciamento, mas que é fabulosa também. Bem, então o que vai acontecer para que a gente consiga sequenciar esse DNA? Então, como eu falei com vocês, nós vamos ligar esses adaptadores ao nosso DNA que nós desejamos sequenciar. Esses adaptadores agora, esse DNA ligado a esses adaptadores, vão, então, ser desnaturados, processo bastante parecido com aquele lá do pirossequenciamento, permitindo, então, que haja esse DNA de fita simples ligue aos adaptadores que estão lá na célula, certo? Lembram que a célula ela é toda revestida com esse fragmentos de DNA? Então, esse DNA fita simples vem aqui e, com o seu adaptador, ele liga de forma complementar a esse DNA que está na célula. Ok? Bem, então, vai haver síntese de novas fitas
a cada região onde esse DNA se alocou, tá? Aqui, essa posição, ela não é uma posição fixa, como é no pirossequenciamento, tá? Essa célula, ela é dinâmica e o DNA chega naquela região e ancora. Por exemplo, aqui a gente tem uma sequência de DNA que grudou e formou dupla fita com o fragmento que está grudado lá no DNA, na célula, desculpa. A PCR vai ocorrer, porque a gente precisa sintetizar novas fitas para que a gente tenha uma ampliação desse sinal, ok? Então, por exemplo, nessa região aqui, uma fita de DNA grudou, nessa outra região, uma outra fita, nessa aqui, uma outra fita, e assim sucessivamente, ok? Então, vai haver a síntese de novas fitas para que esse sinal seja amplificado, tá? Através de quê? Desnaturação e síntese dessas novas fitas que ficarão, então, acopladas a essa célula. Isso vai ser repetido, fazendo que a gente tenha clusters. Tá vendo? Lembra que começou com uma fita, essa fita foi sendo sintetizada. Eu brinco que aqui eu falo que isso parece um condomínio, né? Torres de um condomínio. Então, começa-se com uma torre, que é o projeto arquitetônico, que é o nosso DNA, que a gente quer sequenciar, e essa torre, ela vai sendo amplificada, repetida, até que naquela região da célula nós tenhamos um conjunto de moléculas de DNA idênticas entre elas, porque elas foram provenientes de uma molécula que conseguiu hibridizar no primeiro momento aqui, todas elas são idênticas, permitindo então que quando ocorra a reação de síntese para sequenciamento, nós conseguimos ter um sinal ampliado dessa reação de síntese, ok? Então isso vai acontecer em várias regiões da nossa célula, sendo que esse condomínio aqui, ele tem um designer diferente, ou seja, ele tem uma sequência de DNA diferente desse condomínio aqui, que também tem diferente desse, e assim sucessivamente. Porque cada um desse grupo de DNA foi originário de uma molécula do nosso genoma que nós estamos sequenciando. Ok? Então, na reação de sequenciamento, nós vamos adicionar terminadores. Esses terminadores bastante parecidos com os terminadores lá do Sanger, só que eles são marcados de forma reversíveis. E esses terminadores, eles possuem a hidroxila no carbono 3, tá? Essa parada, ela é determinada por essa nova química, que isso sim é o segredo dessa técnica, em que o composto está aqui, a base, e, tá vendo? Ele tem um bloqueador aqui no carbono 3 dessa hidroxila. Só que esse terminador aqui, ele é reversível. Quando esse corante é excitado, esse terminador sai da hidroxila, permitindo que essa hidroxila fica disponível para que a reação prossiga. Ok? Então, é uma parada temporária, permitindo que uma única fita seja sintetizada com a incorporação de nucleotídeo, esse nucleotídeo é detectado. O segundo, então, a partir do momento que ele é detectado, ele libera a hidroxila e outro pode ser incorporado. Ele é detectado, libera-se e assim sucessivamente. Ok? Então, cada condomínio desse, como tem uma sequência de DNA original diferente, vai gerar cores diferentes ao longo da célula. Certo? Por exemplo, nesse condomínio de DNA aqui, nós temos a incorporação de guanina, que vai emitir uma fluorescência amarela. Nessa outra região, nós temos uma sequência de DNA que incorporou timina, que vai emitir luz verde. Aqui, citosina, luz vermelha e assim sucessivamente. Ok? Então, eu não tenho toda aquela química que tem no pirossequenciamento para conversão do pirofosfato em luz.
Aqui a luz é já fornecida por esses nucleotídeos, que são os terminadores reversíveis marcados. Ok? Essa é uma grande diferença. Então, ao ser incorporado, ele impede que esse DNA seja sintetizado, mas esse bloqueador ele é removido e essa hidroxila é restaurada e a síntese, então, prossegue num segundo momento. Então, aqui a gente tem essa química, tá vendo? O bloqueador está aqui na hidroxila, o fluoróforo está aqui, ele é incorporado, libera o pirofosfato, tá? A imagem é captada, esse fluorófilo, então, vai liberar, né, esse bloqueador daqui, esse fluorófilo removido também, e essa extremidade fica livre para que um próximo nucleotídeo possa ser incorporado, e assim sucessivamente. Então, essa evolução dessa marcação, ela foi muito importante para permitir que o processo fosse um processo contínuo, tá? Então, diferente lá do Sanger, em que a gente tinha uma interrupção definitiva, aqui essa interrupção ela é temporária, ok? Bem, e a cada DNTP que for incorporado, vai haver emissão de luz. Então, num momento incorporou um, no passo seguinte, tá vendo? Olha, então aqui esse condomínio de DNA incorporou guanina, no segundo momento foi uma citosina, uma timina e uma guanina. Então nós temos a sequência sendo tirada aqui. Aqui a mesma coisa, olha. Timina, adenina, adenina, guanina, timina. Essa é a sequência. Então, olha, essa sequência, nesse que eu mostrei aqui com as setinhas, tem G, C, T, G, A e assim sucessivamente. Ok? Porque são feitos detecções que têm um tempo pré-determinado, que é o tempo de liberação daquele bloqueador que está lá na hidroxila. Perfeito? Então é isso que vai acontecer, né? Desde o momento em que essa fita de DNA que nós queremos sequenciar seja incorporada, então ela é incorporada, ela dobra-se, tá vendo? Faz o anelamento e ocorre uma reação de síntese, uma PCR, que a gente chama de PCR em ponte. Ela é desnaturada, quando ela é desnaturada, a gente tem duas fitas agora sendo acopladas. Ela dobra de novo e assim sucessivamente. Ao final do processo, nós temos uma fita de DNA aqui, nesses grandes condomínios, e nós vamos incorporar o quê? O nosso primer de sequenciamento. Esse primer entra e a reação de síntese vai ocorrendo nesse sentido. Ok? Então, nós temos o nosso fluoróforo com a nossa base e o nosso bloqueador. Então, incorpora-se a base, o fluoróforo está aqui, ele emite luz, retira-se o bloqueador e a reação continua. Ok? Então, olha, quanto ele é liberado para a incorporação da nova base. Ok? E assim sucessivamente. Esses ciclos se repetem para que a gente tenha esse sequenciamento. Então, aqui ilustrando aquela nossa célula, né? Olha, em cada pontinho desse é uma molécula de DNA que está sendo sequenciada. Então, por exemplo, aqui no superior, verde, azul, vermelho, verde, amarelo, vermelho. O que vai refletir nessa sequência. Citosina, verde, azul, adenina, timina, vermelho, citosina, verde, amarelo e vermelho. Ok? Aqui embaixo, olha, uma sequência repetitiva. Todos eles foram verdes. Então, nós temos uma sequência que é toda de citosina. Cada pontinho brilhante desse é uma sequência de DNA diferente que está sendo sequenciada. Agora, uma imagem real de uma célula, de uma ilumina. O que está acontecendo? Olha, isso aqui, micrômetro. Só para que vocês tenham ideia dessa escala. Então, cada pontinho desse é uma sequência de DNA diferente que está sendo obtido. Lembram que lá no pirossequenciamento eu tinha um endereço fixo, que era o poço?
Aqui, esse endereço não é fixo. A gente tem regiões que são vazias, tá vendo? Onde DNA nenhum grudou. Algumas regiões mais densas, onde nós temos DNA sendo amplificado. Então, há uma capacidade de sequenciamento muito grande devido a essa disponibilidade desse material genético não ser restrito a um poço fisicamente definido. Então, isso permite um sequenciamento em larga escala. O MiSeq, que é o Illumina menorzinho, ele tem uma lâmina menor. O HiSeq, ele tem uma lâmina maior. Consequentemente, ele consegue sequenciar mais DNA em relação ao outro. Ok? Bem, esse Illumina ele está bastante difundido. É a principal tecnologia hoje de sequenciamento de DNA. Tá? E para vocês terem uma ideia disso, olha, 19 mil publicações empregando essa metodologia. Como eu falei com vocês, é importante que vocês vejam os filmes, porque esses filminhos vão mostrar para vocês em tempo real como esse processo ocorre. Então, sobre o Illumina, era isso que eu tinha a falar para vocês. E eu vou interromper, então, a gravação para que a gente possa passar para o próximo método.